No nosso programa, vamos dar início à história do direito romano. A história do direito romano, que é tradicionalmente dividida em 4 grandes períodos: a Realeza, República, o Principado e o Dominato, e nós começaremos cronologicamente pela Realeza. Falamos aqui então do século VIII ao ano aproximadamente de 509 a.C., que se dá o período da República. Já é importante a gente notar aqui, que esses períodos, esses dados aqui cronológicos são convenções históricas para que a gente possa dividir cronologicamente e ter características próprias de cada período. Porém, há períodos de transição em que um período e o outro se confundem em relação às suas características. O que vai caracterizar esse primeiro período da realeza são os chamados reis de Roma. Não se conhece praticamente nada desse período em relação a fontes que chegaram diretamente até nós. Nós temos pouquíssimas fontes desse período, fontes apenas indiretas que vão citar esse período, o que mostra que nós trabalhamos nesse período da realeza com diversas incertezas históricas. Partimos, obviamente, da fundação de Roma, sem aquela história de Loba, Rômulo e Remo, mas sim de uma fundação com influência etrusca, junto dos chamados povos do Lácio, que habitavam aqui essa região da Península Itálica. O rei, rex, em latim, era um magistrado único, vitalício e irresponsável. Irresponsável porque ele não respondia a ninguém. Magistrado é um termo que nós utilizamos na história do direito romano que não se confunde com o magistrado de hoje, com o juiz. O magistrado aqui é um funcionário público, aqui no caso o maior de todos eles, o rei, alguém munido desse império, desse poder aqui público. Não há relação de hereditariedade, isso surge depois, especialmente na Idade Média, sendo que o sucessor do rei é indicado por ele mesmo ou pelo interrex. Esse interrex é um rei tampão, ele vai ter um mandato tampão que é escolhido entre os senadores e acontece quando o rei não deixa essa indicação de quem será o seu sucessor. Nós temos diversos auxiliares, outros funcionários que vão então aqui ajudar o rei nesse governo. O que sabemos, porque mais uma vez é um período que a gente tem uma grande escassez de fontes. Temos tribunus celerum, que tem a ver com a cavalaria, tribunus militum, militar, prefectus urbis, um termo interessante que a gente continua usando, prefeito da cidade municipal, duoviri perdueliones, duoviri porque são 2 homens, relacionados aqui à aplicação de tributos, e os questores parricidii, porque eles são os responsáveis pelos crimes de parricidium, que é a morte ou assassinato de um pater familias. O Senado, um outro órgão importante que vai existir desde que nós tenhamos notícias de Roma, é o único órgão que permanece durante todo o período de desenvolvimento da história do direito romano. Um Senado que tem a função de ser o conselho do rei, o rei aqui centraliza esse poder, sendo o Senado o seu conselho. O número de senadores a gente sabe que cresce durante esse período da realeza de 100 para 300 senadores. Tem essa competência consultiva em relação ao rei, mas tem competência confirmatória em relação aos comícios. Comícios que a gente tem poucas notícias aqui nesse período, mas que existem e podem legislar. E aqui o Senado vai confirmar aquilo que os comícios legislaram. Em relação à organização social, Roma é composta inicialmente de 3 tribos, que passam a ser 4 tribos com a conquista dessa área, sendo que cada tribo era dividida em 10 cúrias. Aqui é uma divisão geográfica, mas também da população. População essa que vem originária das chamadas gens, que não tem uma origem conhecida, mas que vem da família romana. E se formam as famosas classes dos patrícios, que é a classe mais privilegiada, a chamada clientela, que é composta muito provavelmente de estrangeiros que foram vencidos em guerra
e depois libertados, né, assim como de escravos libertos, ex-escravos, né, e a plebe, que tem uma origem desconhecida, talvez, né, são clientes, né, ou seja, da clientela, de famílias que foram extintas, né, porque sempre existe essa relação entre clientela e os patrícios, é uma família de patrícios, ou estrangeiros que vêm a Roma sem vínculos, né, e que não tinham, né, também essa relação de escravidão ou de seu inimigo de guerra. Né. Fato é que a gente não conhece direito a origem da plebe e é a massa aqui dessa população, mas vejam, todos esses, plebe, clientela e patrícios, são cidadãos romanos. Né, cidadãos romanos que, né, ou seja, não são escravos. O comício por cúrias, a gente sabe dessa notícia, que já existiu o comício por cúrias no período da realeza. Eles vão usar sempre a ideia de aprovar ou rejeitar algo, né, assim como, né, o que a gente já conheceu da Grécia. E eles vão analisar as adrogações, que vocês conhecem do nosso curso de Direito Privado Romano, de Instituições de Direito Romano, ou seja, aquela adoção, né, de um sui iuris. A derrogação de sucessão hereditária, ou seja, quando alguém deserda algum herdeiro necessário, que conhecemos também do direito romano. Um pedido de dispensa de pena, né, de morte, por exemplo, e quando se vai declarar guerra a um outro povo. Vejam que são sempre questões muito graves, né, dispensa de pena, declaração de guerra, e, né, adrogações e derrogação da sucessão hereditária também são muito graves ou são muito importantes na sociedade romana, né, porque elas vão alterar a ordem social corriqueira de Roma. Aqui, também em parênteses, a gente sempre vai procurar, quando a gente vai estudar esses períodos romanos, as fontes do direito. Né? É um pouco a construção feita pelo professor Moreira Alves, né? Porque a gente quer chegar e entender as fontes do direito em cada período. E a fonte que a gente conhece aqui desse período é o costume. Né? Conhece pela sua existência, mas a gente não conhece o conteúdo, uma vez que o costume era uma tradição oral, como nós sabemos. Porém, a gente conhece sim parte desse conteúdo, como a gente vai ver nas próximas aulas, na relação com a lei das 12 tábuas. Existem, né, autores que vão tratar das chamadas leis régias, né, ou seja, as leis do período da realeza, mas é tudo muito especulativo. A gente não tem fontes que comprovam dessa forma. Com isso, a gente vai passar para o nosso próximo período, na próxima aula, que é o período da República.